Olá de novo, bem-vindos ao meu canal. Então agora nós vamos trabalhar a potenciação. Eu estou apresentando as operações aritméticas na ordem que elas são apresentadas na sala de aula e na ordem que elas apareceram na humanidade para resolver os problemas da humanidade. Então, o que é a potenciação? Assim como a gente aprendeu a adicionar, a inversa que é subtrair, multiplicar, a inversa que é dividir, agora nós vamos para a potenciação. O que é a potenciação? Assim como a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, ao invés de eu escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ora, o fator que se repete é chamado de base. E o número de vezes que ele se repete, 1, 2, 3, 4, 5, é chamada de expoente. Então, o 3 é a base, é quem está sendo multiplicado, e o 5 é o número de vezes que ele está sendo multiplicado, chama expoente. Essa é a potenciação. Então, eu tenho uma base e tenho um expoente. Beleza? É uma maneira diferente de representar a multiplicação. Assim como a multiplicação era uma maneira diferente de representar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, a gente fazia o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 4. Era uma simplificação. Agora, a potenciação é uma simplificação da multiplicação. Então, se a gente falasse em termos de fases de um jogo, primeira fase, adição e subtração. Segunda fase, multiplicação e divisão. Terceira fase, potenciação e radiciação. Então, aqui estamos vendo a potenciação. Base, expoente. Esses são os termos. E o resultado final é chamado de potência. Vamos lá. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Então eu escrevo assim, ó, 3 na quinta é igual a 243. O 3 é a base, o 5 é o expoente, e o 200, o resultado chama potência. Base, expoente e potência. Isso é a potenciação. Claro, a potenciação, inicialmente, ela apareceu para representar essas coisas. E aí, como a matemática vai evoluindo e vão se achando novas aplicações, né? Eu vou ver as propriedades agora da potência. E a gente vai ver algumas coisas meio estranhas, né? Do ponto de vista prático. Por exemplo, qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Então, A elevado a 1 é igual a A. Ou seja, qualquer base expoente 1 significa que ele não foi multiplicado nenhuma vez. Mas a gente representa 3 na 1 é 3. 5 na 1 é 5. 17 na 1 é 17. A gente vai ver de onde é que aparece A na 1 é igual a A. Ou seja, eu começo a fazer algumas operações com as potências, já que eu conheço a potência, a partir do momento que eu me familiarizo com ela, eu vou somar potências, eu vou subtrair potências, eu vou multiplicar potências, eu vou dividir potências, e aí eu vou chegar a algumas coisas. Então vamos às propriedades da potenciação. Primeiro, A na 1 é igual a A. É meio absurdo, né? Mas vamos lá. A na N mais A na M. Não existe nenhuma propriedade que resolva isso. Eu vou ter que resolver cada um e depois somar. Por exemplo, 2 na terceira
mais 2 na quarta. Ora, 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Mais 2 na quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 à terceira mais 2 à quarta é 24. Como a base é 2, se eu tivesse alguma propriedade da potência, eu teria como escrever 24 como potência do 2. Só que as potências do 2 são o quê? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, o 24, isso aqui é 2 na 1, isso aqui é 2 na 2, isso aqui é 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6. Então, 24 não é possível escrever como potência de 2. Como potência inteira de 2. Depois a gente vai ver que vão aparecer expoentes fracionários, que é meio estranho, né? Então, A na N mais A na M não existe. É A na N mais A na M. Pela mesma razão, A na N menos A na M é igual a A na N menos A na M. Se eu usar o mesmo, 2 à quarta, ou melhor ainda, né? 2 à terceira menos 2 na quarta, 2 à terceira é 8, 2 na quarta é 16. 8 menos 16, 8 negativo. Ora, se o expoente, se a base é positiva, como é que vai dar o expoente? O resultado vai ser negativo. Não tem uma maneira de fazer. Agora, quando eu tenho A na N vezes A na M, vou continuar usando o exemplo do 2, tá? A na N vezes A na M é o quê? 2 à terceira, né? Vezes 2 na quarta. 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 2 na quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 na sétima. Então, 2 à terceira vezes 2 na quarta é 2 na sétima. Que a base se manteve. Que operação eu faço entre o 3 e o 4 que vai me dar 7? É uma soma. Então, A na N vezes A na M é igual a na N mais M. Ok? Ou seja, a potência, quando é multiplicação de potências, eu pego os expoentes e, se é multiplicação, qual é a anterior da multiplicação? É a soma. Então, dá A na N mais M. Beleza? Divisão de potência. Quando eu faço a divisão de potência, vai aparecer o expoente negativo. Então, vamos lá. A na N dividido por A na M. Ora, eu vou usar, que vai ser o A, vamos lá. Vou usar o 2 que está aqui, né? Então, vou usar 2 à terceira dividido por 2 na quarta. Quem é 2 à terceira? 8. Quem é 2 à quarta? Vamos fazer primeiro 2 à quarta dividido 2 à quinta. Vamos lá. 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. Se a multiplicação de mesma base virou soma, teoricamente a divisão vai virar uma subtração. Vamos ver. 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dividido por 2 vezes 2. Simplifica, simplifica. Ficou o quê? 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 à terceira.
Que operação que eu faço entre o 5 e o 2 que vai me dar 3? Que operação que eu faço entre o 5 e o 2 e me dá 3? É a subtração. Então, quando eu tenho A na N dividido por A na N, vai dar A na N menos N. A divisão de potências, quando eu trabalho com a divisão de potências, eu chego a elevado a 1, e eu chego a elevado a 0, e eu chego a elevado a menos 1, expoente negativo. Então vamos lá. Se eu tivesse, usando o mesmo raciocínio, né? Se eu tivesse 2 a quarta dividido por, 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Todo mundo sabe que um número dividido por ele mesmo dá quanto? Dá 1, certo? Então 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é igual a 1. Legal. Agora, se eu aplicar a propriedade, o que eu tenho? É 2 elevado a 2 menos 2. Certo? Propriedade eu estou dividindo. Então, vou usar a propriedade da subtração. 2 elevado a 2 menos 2, 2 elevado a 0. E se eu fizer aqui, eu chego a 1. Então, daí aparece que A elevado a 0 é igual a 1. Desde que, vejam, isso apareceu da divisão. Então, como não existe divisão por zero, qualquer A diferente de zero. Porque se o A for zero, 0 elevado a qualquer número, 0 vezes número de vezes que eu quiser, 0 vezes 0 vezes 0, é sempre 0. Então, 0 elevado a n é sempre 0, desde que o n seja maior que 0. Porque aqui já vamos ver por quê, né? Porque quando eu faço A elevado a 0 é igual a 1. E quando eu tenho A na N dividido por A na N, eu vou ter, por exemplo, 2 ao quadrado dividido por 2 à terceira. Ora, se eu aplicar a propriedade, vai ficar quem? 2 elevado a 2 menos 3. É 2 elevado a menos 1. E se eu fizer a operação 2 ao quadrado dividido por 2 à terceira, eu chego 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a 1, porque o 2... Então, 1 sobre 2 elevado a 1 é igual a 2 na menos 2. Então, vem uma outra propriedade estranha. A na menos n é igual a 1 sobre A na N. Vamos lá, vou pegar 2A ao quadrado, 2 à segunda, dividido por 2 na quinta. Ora, 2 à segunda por 2 na quinta, se eu fizer, estou com isso aqui, então vai ser 2 elevado a 2 menos 5. É 2 na menos 3. Como é que eu posso ter um número multiplicado por ele mesmo menos 3 vezes? Na verdade, isso apareceu da divisão. Então, se eu fizer 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 5 vezes. Vezes 2 vezes 2. 1 dá quem? 1 sobre 2 à terceira. Então, 2 a menos 3 é igual a 1 sobre 2 à terceira. Daí que vem A na menos N é igual a 1 sobre A na N. Claro que o zero não pode aqui, porque zero não existe zero negativo. Zero não é nem positivo nem negativo, zero é neutro. Então aqui 0 elevado a N é sempre zero. A não ser que seja 0 elevado a 0. Porque 0 elevado a 0 não existe. De onde é que aparece o 0 elevado a 0? De uma divisão. Como não existe divisão por zero, então aí eu vou chegar, já que eu começo a ficar bom na potenciação, eu vou chegar a elevado a n
elevado a n. Potência de potência. Ok. Pela lógica, se a multiplicação vira soma, a divisão vira subtração, a potenciação vai virar multiplicação. Mas vamos ver. 2 a terceira elevado ao quadrado. O que é 2 a terceira elevado ao quadrado? É 2 a terceira vezes 2 a terceira. Que propriedade que eu tenho aqui? Eu tenho a multiplicação. Ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Que operação que eu faço entre o 3 e o 2 que vai me dar 6? É a multiplicação. Então, A na n elevado a n é igual a na n vezes m. Multiplico os expoentes. Certo? A na n elevado a n é igual a na n dividido por m. Ok? Bom, sobre potenciação, é isto aqui. Espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai trabalhar radiciação. Assim como a multiplicação, como a adição tem a inversa, que é a subtração, a multiplicação tem a inversa, que é a divisão, a potenciação vai ter uma inversa que chama radiciação. Beleza? Espero vocês no próximo. Até lá!